Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade ao estudo referente aos agentes públicos, vamos falar sobre a aposentadoria do servidor público. Gente, após a reforma promovida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, que alterou substancialmente o regime de previdência do servidor público, nós temos algumas disposições que nós vamos estar passando, explicando para cada um de vocês. A única emenda que tem no VAD bisurado é a emenda 103 de 2019, justamente porque ela vai ter artigos que não só alteram a Constituição Federal, mas que vão estabelecer normas de aposentadoria e que a gente tem que estar passando. Coloque um clipes no artigo 40 da Constituição Federal e na emenda constitucional número 103 de 2019, que nós vamos estar trabalhando com ambos, beleza? Vamos lá para o artigo 40. Olha só, artigo 40 da Constituição na tela para vocês. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos. Esse regime próprio aqui só se aplica para servidores ocupantes de cargos efetivos. Terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Então, todos vão contribuir para essa previdência, regime próprio de previdência. Parágrafo 1º, marca texto nele. O servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado, o servidor ocupante de cargo efetivo, por incapacidade permanente para o trabalho, incapacidade temporária não, incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Se ele for suscetível de readaptação, ele não será aposentado. Então, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade e das condições que ensejaram a concessão de aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Então, primeiro aqui, ó, incapacidade permanente. Segundo, compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Hoje, quem se aposenta é com 75 anos de idade. Abra sua lei complementar 152. Olha só. Lei Complementar 152, de 3 de dezembro de 2015, dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade. Serão aposentados compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 anos de idade, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Então, gente, todos os servidores efetivos, federais, estaduais, municipais, todos os servidores efetivos da administração direta, autárquica e fundacional. Os membros do Poder Judiciário, 75 anos, os membros do Ministério Público, os membros da Defensoria Pública, os membros dos tribunais e dos conselhos de contas, todos estes aqui serão aposentados com 75 anos de idade. Como funciona para os empregados públicos, os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista? Vamos para lá. Pegue sua Constituição Federal. Vai para o artigo 201, parágrafo 16. Veja comigo, ó. Vai para o artigo 201, parágrafo 16 da Constituição, está na tela. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição,
ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Então, aqui, pessoal, tendo a lei 75 anos. 75 anos. Perfeito? Olha só, tem que saber esse ponto aí, que eles serão, aplica-se a eles o prazo da aposentadoria compulsória. Volta para a tela. Então, aqui, gente, ó, incapacidade permanente é aquela por invalidez. Aqui, compulsoriamente, aos 75 anos de idade para todos. Tabeliães, não entra aqui porque não são servidores efetivos. Por favor, não esqueça disso, isso já caiu como tese principal de peça. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, olha só, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. E qual o tempo de contribuição? Calma que nós já vamos para a emenda. E no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas deles, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Então veja comigo. Como ficou essa farofa aqui na Constituição? Ficou um caos para você estudar. Por quê? Tem que preencher esta idade mínima aqui para a aposentadoria voluntária, para o servidor poder se aposentar voluntariamente, em que ele pede a sua aposentadoria. Tem que ter no mínimo 62 anos de idade se for uma mulher e no mínimo 65 anos de idade se for homem. Mais de somar, acrescidos, de tempo de contribuição. E aí você vai botar um vide aí, nesse inciso 3. Você vai botar assim, vide, deixa eu pegar aqui, vide, aqui ó. Vide, artigo 4º, vide, art. 4º da EC 103, que está aí, da emenda constitucional 103. Pega no seu vade bisurado a emenda constitucional número 103, pega ela aí e vai lá para o artigo 4º dela. Olhe comigo. Ó. O servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Olha só, até entrar em vigor esta emenda aqui, até entrar em vigor, quem era servidor público antes da emenda, 56 anos de idade se for mulher, 61 anos de idade se for homem, 30 anos de contribuição se for mulher, 35 anos de contribuição se for homem. Ó, tem que preencher tudo isso aqui, ó. 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos de efetivo exercício no cargo. No cargo. E tudo isso é cumulativo. Somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações equivalentes a 86 pontos se mulher, 86 a soma dos dois, e 96 pontos se for o homem. Vamos dar um exemplo para você entender. O cara passou num concurso público, ele era um homem, tá? Homem, ó. Homem, 61 anos de idade. Ele passou no concurso público com 50 anos de idade. 50 anos de idade. E ele trabalhava anteriormente, contribuindo com a Previdência Social, de carteira assinada da iniciativa privada. Ele tinha 30 anos de contribuição. Então, olha só, 30 anos de contribuição na iniciativa privada. E ele passou com 50 anos de idade no concurso público. Então, ele passou no concurso com 50 anos de idade. Ele vai preencher 11 até 51.
50 anos de idade mais 11 dá os 61. Ele tinha 30 de contribuição lá fora, mais 11 de serviço público. Então ele vai ter 41 anos de contribuição. Vamos dar um exemplo. 41 anos de contribuição. 41 anos. Vamos agora. Fechou a idade? Idade ele fechou. Ok. Tempo de contribuição, ele tem que ter 35 anos, ele tem 41. Fechou. 20 anos de efetivo exercício no serviço público. Não tem. Não vai se aposentar, vai ter que trabalhar até os 90 de idade quase. Não tem. É cumulativo. Você conseguiu entender? Por quê? Quantos de serviço público ele tem? Ele tem 11. Só 11. Ele vai ter que trabalhar mais 9 anos para poder completar esse requisito. 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Ele já tem. Somatório do tempo de contribuição e da idade, tempo de contribuição e idade, ele tem, mas ele não preencheu esse aqui. Então, quando não preencher um desses requisitos, tem que continuar trabalhando até conseguir. Perfeito? Gente, a partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima que se refere ao inciso 1 será de 57 anos de idade de mulher e 62 anos de homem. E aí, pessoal, isso aqui é regras de transição, tá? Agora, olha só, o que nós temos que marcar desta emenda, que efetivamente são pontos que nós temos que saber. Esse aqui, para quem era anterior, ó, esse aqui, ó, esse artigo 4º tem que estar marcadinho da emenda. Porque aqui que vai estar os requisitos para quem tinha, ó, para quem tinha ingressado até a data da entrada em vigor da emenda. Até a data, quem ingressou no serviço público, são essas regras aqui que valem. Estas. A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima que se refere a esses 57 anos de idade, se for mulher, e 62 anos de idade, se for homem. Para quem? Para quem já tinha entrado em vigor anteriormente. Era para quem quisesse se aposentar em 2019 e ir embora. Quem já fechou isso aqui vai embora. Todo mundo vazou, esvaziou o serviço público. Aí veio a pandemia 2020. 2021 não pôde contratar ninguém, por isso que tem muitos concursos. 2022, 2023, para suprir, porque todo mundo foi embora. Então, aqui, essa idade, mudou só a idade nos requisitos, só essa idade aqui, só ela, ó, observado o disposto do parágrafo 1º. Beleza? Vamos passar na emenda outros pontos que tem que estar marcados para vocês aqui. Deixa eu pegar. Os policiais. Aqui. Cadê aqui? Aqui, regime geral. Aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Quero pegar para vocês. Certinho aqui, tá? Tem afiliado, regime geral. Não, ingressado. Geral. Até pensão. Aqui, pensão. Quero saber aqui da idade. Deixa eu pegar aqui para vocês até o valor. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu encontrar nessa emenda. Essa emenda é um caos. Probabilidade de cair isso aqui, gente. Probabilidade de cair. Baixíssima. Baixíssima. Justamente em virtude de todas essas alterações, jogo da emenda, tá? Tudo isso aqui. Por isso que a probabilidade de cair, ela é baixa. Ela é baixa. Voluntários, requisitos até vigente.
que optar, permanecer, para justa ao abono, não. Tá, 56. Beleza, aqui fechou nesse ponto. Agora nós vamos descer. Olha só então, ó. No âmbito da União, 62 anos de idade se mulher, hoje 62 anos de idade mulher e 65 anos de idade se for homem. No âmbito dos estados, Distrito Federal, dos municípios, a idade mínima estabelecida mediante a emenda. Até que seja editada esta lei complementar, qual o tempo de contribuição? Veja agora na emenda. Ó. Opa, apertei errado aqui. Olha só. Aqui. 19, 22. Artigo 10. Vai lá para o artigo 10. Olha só. Veja aqui, ó. Esse artigo 10, na Constituição de vocês, aqui debaixo do inciso 3 deste artigo 40, debaixo do inciso 3, você vai botar vide art 10 da EC 103, da Emenda Constitucional 103. Por que vide artigo 10? Porque esta lei aqui não foi editada. Não tem essa lei federal ainda. O que está valendo então? Ó? A idade está aqui. E qual o tempo de contribuição? Gente, se cair alguma coisa para vocês sobre isso, 99% de chance de cair é isto aqui combinado com o artigo 10. Eles não vão cobrar a aposentadoria de servidores anteriores. Eles vão cobrar o que vale hoje. O que vale hoje. E o que vale hoje? Olha aqui o inciso 3 e aí você vai para o artigo 10 da Emenda Constitucional. Olha o que vai dizer. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo. Os servidores públicos federais serão aposentados voluntariamente, observados cumulativamente os seguintes requisitos: 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se for homem. É o que está aqui, ó. 62 anos de idade se for mulher e 65 anos de idade se for homem, mas não tem aqui o tempo de contribuição. Aí, qual é o tempo de contribuição? Está aqui, ó. 25 anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Olha só, então. 25 anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos, e de 5 anos no cargo. Então, tendo o homem 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, poderá se aposentar voluntariamente. Agora, tem que ter no mínimo 10 de efetivo serviço no público, contando qualquer ente federativo. Digamos que ele trabalhava no município, trabalhou 5 anos no município, passou num concurso federal, trabalhou mais 5, ele já preencheu 10 anos de exercício no serviço público e 5 no cargo em que vai ser aposentado. Aí ele preenchendo o total de contribuição, que conta inclusive com a iniciativa privada, mais a sua idade, ele consegue se aposentar. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, e compulsoriamente na forma do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 40. Então, até que entre em vigor esta lei federal, hoje os servidores públicos são aposentados com esses requisitos aqui. Estes requisitos aqui. Perfeito, gente? Tem que guardar isso. Esses são os requisitos válidos. Se cair na prova de vocês hoje, qual é os requisitos para um servidor
você tem que saber que vão estar aqui no artigo 10 da emenda constitucional, que você fez um vídeo aqui debaixo desse inciso 3. Certo? Vamos passar agora para alguns dos parágrafos que são importantes no artigo 40 da Constituição. Aqui, deixa eu pegar. Vedada a adoção de critérios ou requisitos diferenciados. Passa a marca-texto aqui, ó. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 4A, 4B, 4C e 5º, que vão ser categorias especiais. Vai para eles, ó. 4A, 4B e 4C e 5º. Vamos lá para ele, olha só. 4A, na tela para vocês. Servidor com deficiência, ó, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Esse é aquele servidor que ingressou com deficiência, né? E ele tem uma aposentadoria diferenciada. 4A. 4B. Estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupante de cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo, que cuida de crianças e adolescentes, ou de policial dos órgãos que tratam o artigo 51, aqui é Polícia do Senado, Polícia da Câmara e policiais em geral lá do artigo 144. Todos eles, atividade policial, tem critério diferenciado. 4C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, a aposentadoria especial. Aqui, 4C. 5º, ocupante de cargo de professor, que terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às demais idades. 4A, 4B e 4C. Vamos para a emenda constitucional, para você colocar um vídeo aí. Olha só. Está no artigo 10, parágrafo 2º. Artigo 10, parágrafo 2º. Os servidores públicos federais com direito à idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma do 4B, 4C e 5º poderão aposentar-se observados os seguintes requisitos. Aí aqui, pessoal, ó, está o policial civil, o servidor público federal cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos. Aqui nós vamos ter a idade de cada um e o tempo de contribuição. A idade de cada um e o tempo de contribuição. Para professor federal, professor, idade e tempo de contribuição. Vai marcando aí. E o 4C, ó. A aposentadoria que se refere ao 4C da Constituição observará adicionalmente as condições e os requisitos estabelecidos para o regime geral de previdência naquilo que não conflitar. Isso aqui é rolha. Tem que marcar esses aqui, ó. Esses dispositivos aqui do parágrafo 2º e do parágrafo 1º do artigo 10. Esse tem que estar marcado e tem que estar na ponta da língua. Beleza, gente? Parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 10, que é onde vão estar as disposições previstas para a aposentadoria dos servidores até que aprove essa lei, que ainda não tem. Deixa eu pegar aqui, parágrafo 6º, marca texto nele, artigo 40, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada
é proibida a percepção de mais de uma aposentadoria por conta do regime próprio de previdência social, aplicando-se-lhe outras vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência. O que está dizendo aqui? Gente, só pode ter mais de uma aposentadoria por regime geral, seja da União, seja do Estado. Digamos que o cara seja professor federal, professor estadual, pode receber duas? Pode, porque são cargos cumuláveis na forma da Constituição. Cargos cumuláveis. Agora, imagine o seguinte, ó, ele é professor federal e ele ocupa um outro cargo que não seja cumulável no município. No município. Vamos imaginar um cargo que não seja técnico ou científico. Que não seja técnico ou científico. Ele vai poder receber duas? Não vai. Apenas uma. Mais de uma por qualquer regime próprio, somente nos cargos cumuláveis. Aqueles 2 de professor, 1 de professor com técnico ou científico, 2 da área da saúde com profissão regulamentada. Somente nesses casos. Vamos ver aqui. Marca o parágrafo 9º, que é importante. Ó, o tempo de contribuição federal, estadual, distrital, municipal será contado para fins de aposentadoria. Sempre. Tudo que o cara contribuiu no âmbito federal, no âmbito estadual, distrital, municipal, conta para aposentadoria federal também. Assim como na iniciativa privada também conta. Conta para iniciativa privada. Ele trabalhou de carteira assinada, passou no concurso público, tudo aquilo que ele contribuiu também é contado para cá. A lei não pode estabelecer qualquer forma de contagem de prazo de contribuição fictício. Teto constitucional também se aplica às aposentadorias, aos proventos de inatividade. O cara não pode, mesmo na inatividade, receber mais que o teto constitucional. Parágrafo 13, tem que marcar. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, em lei de livre nomeação e exoneração, inclusive de mandato eletivo ou emprego público, o regime geral do INSS, não o regime próprio. Regime próprio, não. Se o cara for CC e servidor efetivo, continua sendo regido pelo regime próprio. Agora, ele é só CC, aí é INSS, não é regime geral para ele. Aqui, previdência complementar. Prévia opção não. Contribuição. Vedada a existência mais de um regime próprio. Aqui, ó. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo. Se perguntar se pode ter mais de um regime próprio no âmbito federal, não pode. Somente um regime próprio. Perguntar se pode instituir regime próprio hoje, não pode. Olha aqui, ó. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar estabelecerá para os que já existam normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão. Hoje não pode instituir novos regimes próprios de previdência social. Tem municípios que são regime geral hoje, que os servidores dos municípios são aposentados pelo INSS, porque não instituíram regime próprio. Agora eles querem instituir, pode? Não pode. Presta atenção nesse parágrafo 22. Aqui, fechou, gente. Sobre a aposentadoria, efetivamente essas são as principais normas. A aposentadoria de servidor de 2019 para cá é esse Frankenstein mesmo. É essa coisa chata. O que você tem que ter em mente? Esses parágrafos do artigo 40 que nós marcamos
e o artigo 10, principalmente o artigo 10 da emenda constitucional. Você estudando o artigo 10 da emenda constitucional e esses parágrafos do artigo 40, você não levará nenhuma surpresa. Obviamente, a Lei Complementar 152, que trata da aposentadoria compulsória também, ok? Gente, ficamos por aqui neste nosso bloco. Na sequência, nós passaremos a ver as questões referentes a PAD e sindicância, que é o que vai trazer as punições para os servidores públicos. Aguardo todos vocês.